Boa noite a todos presentes. Declaro aberto a sessão sobre a proteção de Deus democrático. Iniciamos nossos trabalhos. Peço ao vice-presidente que leia a ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata de número 1626, de sessão ordinária da Câmara Municipal de São José do Campestre, realizada no dia 27 de março de 2025. Aos 27 dias do mês de março de 2025, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de São José do Campestre, situada na rua Senador Georgino Avelino, número 601, Centro, São José do Campestre, sobre a presidência da vereadora Márcia Anelo de Oliveira, reuniu-se o plenário da Câmara com a presença dos seguintes membros: Márcia Anelo de Oliveira, Monique da Silva Andrade, Valéria Oliveira Nunes da Silva, Régio Luciano Xavier Alves, José Welto Ferreira da Silva, Ana Clara da Silva Borges, Célia Maria da Silva, Eduardo Fernandes Pereira e Fernando Francisco da Cruz. A presidente dos trabalhos convidou o assessor jurídico da Câmara Municipal para assessorar os trabalhos da noite e, após verificar a existência de quórum, estando presentes todos os vereadores, declarou aberta a sessão ordinária de número 1626, sob a proteção de Deus e com o espírito democrático. A vereadora presidente Márcia Anelo iniciou os trabalhos convidando a primeira vice-presidente, vereadora Monique da Silva Andrade, para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. Seguidamente, a vereadora presidente pediu que a primeira vice-presidente realizasse a leitura da matéria do dia, projeto de lei do Executivo número 006/2025. Institui, no âmbito do município de São José do Campestre, incentivo financeiro transitório denominada incentivo por desempenho individual variável. Na forma específica e dá outras providências, projeto de resolução número 003/2025. Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores da estrutura organizacional da Câmara Municipal de São José do Campestre e dá outras providências. Requerimento número 004/2025. Solicita ao prefeito municipal que seja realizado o corte de terra para a agricultura do município de São José do Campestre. Requerimento número 005/2025. Solicita ao prefeito municipal a continuidade da obra da galeria da Rua do Buraco, no bairro dos Tanques. Requerimento número 006/2025. Solicita ao prefeito municipal que realize a manutenção do society Padre Geraldo de Almeida. Requerimento número 007/2025. Solicita ao prefeito municipal que realize a limpeza das ruas, bueiras e galerias do nosso município. Logo em seguida, a presidente vereadora Márcia Anelo de Oliveira facultou a palavra. A vereadora Monique da Silva Andrade iniciou suas palavras, ressaltando a importância dos requerimentos apresentados, enfatizou a necessidade de que eles sejam atendidos. O vereador Welto Borges pediu uma parte do tempo da vereadora Monique Andrade para solicitar transporte para um morador do bairro dos Tanques, o senhor Burunga, que o mesmo está indo para o hospital de moto e que ele precisa de um carro. Salientou que o secretário de Saúde precisa ter mais atenção com as situações. A vereadora Monique encerrou suas palavras dizendo que estão trabalhando pelo melhor para todos. A vereadora Valéria fez uso da palavra, narrando que foi procurada pelos moradores do seu bairro, que é próximo à obra da galeria do bairro dos Tanques, relatando os transtornos que o mesmo vem enfrentando por conta da paralisação da obra. A vereadora se solidarizou com os moradores e comerciantes do bairro e disse que vai continuar cobrando, pois as obras são para beneficiar a população e não prejudicar, e encerrou suas palavras, frisando também que a cidade está muito suja e esburacada. Em seguida, o vereador Fernando Francisco da Cruz fez uso da palavra, iniciou saudando a senhora presidente, os colegas vereadores, saudou também os ex-vereadores Preto Potêncio José Ney e o vice-prefeito Anderson Andrade. E todos que assistem de casa, e continuou suas palavras informando que vai se iniciar a construção da Praça do Largo da Paz e que o prefeito Eribaldo Lima assinou o contrato da construção das casas populares. Ressaltou que os requerimentos apresentados pelos colegas são de extrema importância, mas que informa que algumas ações não estão sendo desenvolvidas pelas questões de pessoal. E estão procurando meios para resolver essa situação e que logo vão realizar as atividades cobradas pelos colegas vereadores.
O vereador Fernando Cruz informou que o projeto de resolução número 003/2025 tem o voto de sua bancada e que é um projeto social e constitucional. Informou que o projeto de lei número 06/2025 não tinha sido enviado antes para a Casa Legislativa por orientação do jurídico por causa do período eleitoral, mas que com a aprovação, os servidores da saúde da família, equipes da atenção primária, equipes da saúde bucal e equipes multiprofissionais receberão o incentivo já na próxima semana. E que 60% vai para pagamento de pessoais e 40% manutenção de estratégia de atenção primária. O vereador encerra suas palavras pedindo a aprovação do projeto e enfatizando que os profissionais receberão os recursos que há muito tempo estão parados na conta. Em seguida, o vereador Régio Luciano Alves iniciou suas palavras saudando a todos os presentes. Logo após, o vereador relatou que os cortes de teste já estão tardios, mas que sejam realizados com urgência. O vereador José Welto Ferreira da Silva solicitou uma parte do vereador Régio Luciano, que, por sua vez, cedeu a palavra ao nobre colega. O vereador José Welto Ferreira da Silva relatou que, no dia da procissão de São José do Campestre, os carros de som quase não passavam com tanta metralha no meio da rua e pediu providências ao secretário de Obras. Retomando sua palavra, o vereador Régio Luciano Xavier Alves comentou o projeto de lei do Executivo número 006/2025, que vem do Executivo, e enfatizou que desde abril do ano passado esse projeto era para ter sido apresentado. E esta lei vai melhorar a condição do trabalho dos profissionais e continuou sua fala sugerindo uma emenda de 80% para os servidores e 20% para investimento. O vereador Fernando Francisco da Cruz disse que não era possível, pois teria que seguir a orientação da resolução do Ministério da Saúde. O vereador Régio Luciano pediu que vereadores se unam e dêem as mãos para ajudar a resolver as situações que o município enfrenta. Informou aos pares que o promotor havia lhe informado que estava finalizando o acordo com o município para que as coisas voltem a funcionar na educação, saúde, limpeza pública e assistência social, desde que o município cumpra com o que está dentro da lei. Salientou que se a bancada de oposição quisesse tirar proveito da situação, iria procurar culpados. Mas isso, nesse momento, não vai levar a nada, que os vereadores estão aqui para tentar ajudar e dar esse voto de confiança ao Executivo, e que este realize os contratos dentro do que foi combinado com a Justiça. O vereador encerrou suas palavras dizendo que os recursos da praça estavam em conta há mais de 2 anos e que não entende porque o gestor municipal não executou a obra. Terminou agradecendo a todos e pediu que Deus ilumine esta casa e que os vereadores possam fazer um mandato em prol do povo de São José do Campestre. Em seguida, o vereador Eduardo Fernandes Pereira iniciou suas palavras, saudando aos colegas, ao público que assiste, saudou os representantes da Associação Campestrense de Neurodiversidade, o ex-presidente da Casa Preto Potência, José Neide Lima, saudou o vice-prefeito Anderson Andrade e afirmou que é a favor dos projetos do Executivo, do Legislativo e dos requerimentos. Informou a obra da Galeria da Rua do Buraco, no bairro dos Tanques, retomaria na segunda-feira, dia 31/12/2025. Seguidamente, o vereador Fernando Francisco da Cruz fez o uso novamente da palavra e esclareceu que o ex-prefeito Neném Borges deixou mais ou menos 500 mil e eram insuficientes para a construção da praça, e que foi preciso ir buscar mais recursos. Logo após, a presidente Márcia Nelo de Oliveira se dirigiu à tribuna e iniciou suas palavras agradecendo a presença de todos e saudou os demais vereadores. O público em geral, os vereadores Preto Potência Josenei e o vice-prefeito Anderson Andrade. Em seguida, disse que ouviu a fala de todos, que o inverno começou em fevereiro e que já choveu mais de 100 milímetros em todas as comunidades, que todos já perdemos muito por essas terras não terem sido cortadas. Falou que soube que só tem 22 cadastros feitos na Secretaria de Agricultura e que é uma perca grande para o município. Disse ainda que espera uma resposta rápida sobre o que o prefeito pode fazer pelas comunidades rurais. A presidente frisou que, na época que esteve à frente da Secretaria da Agricultura, deu o seu máximo, que fez muito pela agricultura, depois encerrou suas palavras agradecendo ao prefeito o início da obra da praça e pela assinatura do contrato das casas populares. A vereadora Ana Clara da Silva Borges pediu direito de resposta por ter sido citada. Disse que até o final do ano passado, que era a oposição à gestão e que cobrava e criticava os cortes de terra, disse que hoje não está bom, mas que quando a presidente estava à frente da secretaria era pior.
Disse que essa semana foi convidada pela secretária de Agricultura para ver os cortes de terra e que acredita que até o final de abril vai ter muita terra cortada. A vereadora presidente Márcia Nello afirmou que tem condições e é capacitada sim. Afirmou ainda que Campestre sabe o serviço prestado que ela tem na cidade. O vereador Eduardo Fernandes Pereira pediu para a presidente controlar o público e disse que tem um grande respeito pela senhora presidente. Esclareceu a dificuldade de cortar toda a zona rural e disse que já foram cortadas algumas comunidades rurais e que tem 4 tratores trabalhando. Disse ainda que território rural na nossa cidade é muito grande e algumas comunidades já foram atendidas parcialmente, e encerrou suas palavras. O vereador Francisco Fernando da Cruz novamente fez uso da palavra e pediu para que o presidente tenha o controle do público. Em seguida, a vereadora Monique da Silva Andrade fez uso novamente da palavra, disse que é caloura como vereadora, assim como a vereadora presidente Márcia Nello de Oliveira é caloura na presidência, em face do que estão ali para aprender e se ajudar, que este é o momento de buscar melhoria junto ao prefeito. Logo após, o vereador José Welto Ferreira da Silva saudou a todos e disse que conversou com o prefeito e pediu para que ele trabalhasse por Campestre. Solicitou em plenário à Secretaria de Agricultura um relatório das comunidades que foram cortadas e das que não foram cortadas no prazo de 15 dias, e pediu para que registrasse a sua solicitação em ata. Cobrou também esclarecimentos sobre os transportes escolares e universitários. O vereador Eduardo Fernandes Pereira esclareceu que o transporte escolares e universitário não será paralisado. A vereadora Monique da Silva Andrade parabenizou a vereadora Célia Maria da Silva Lima pelo seu aniversário. Em seguida, a vereadora presidente colocou em votação o projeto de lei do Executivo, número 006/2025, projeto de lei número 006/2025, requerimentos número 004/2025, 005/2025, 006/2025 e 007/2025, que foram todos aprovados por unanimidade por todos os presentes. Não havendo nada mais a tratar, a senhora presidente convocou os senhores vereadores para a próxima sessão a ser realizada na próxima quinta-feira, dia 3 de abril de 2025, e declarou encerrada a sessão. Coloco a ata em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Se alguém se manifestar, é aprovado com unanimidade. Peço à primeira vice que faça a leitura da matéria do expediente. Projeto de resolução número 004, de 31 de março de 2025. Modifica a gratificação pelo exercício de atividade administrativa para os membros da mesa da Câmara Municipal de São José do Campestre e dá outras providências. Você leu de todo? Requerimento número 008/2025. Eu, Valéria Oliveira Nunes da Silva, vereadora que este subscreve, requeriu na forma regimental, após ouvir o plenário, com a prerrogativa constitucional e legal, venho respeitosamente solicitar ao Poder Executivo que envie um projeto de lei, firmando uma parceria entre o Poder Executivo e a Associação Campestrense de Neurodiversidade, com a implementação de repasse de subsídio de um salário mínimo. Requerimento número 009/2025. Eu, Régio Luciano Xavier Alves, vereador que este subscreve, requeriu na forma regimental, após ouvir o plenário, com a prerrogativa constitucional legal, venho respeitosamente solicitar ao Poder Executivo que envie um projeto de lei, firmando uma parceria entre o Poder Executivo e a Academia Poenix Combate, com a implementação de repasse de subsídio de um salário mínimo. Requerimento número 010/2025. Eu, José Welto Ferreira da Silva, vereador que este subscreve, requeriu na forma regimental, após ouvir o plenário, com a prerrogativa constitucional e legal, venho respeitosamente solicitar ao Poder Executivo que realize a recuperação das estradas vicinais do nosso município.
Requerimento número 011/2025. Eu, José Welto Ferreira da Silva, vereador que subscreve, requeiro na forma regimental, após ouvir o plenário com a prerrogativa constitucional e legal, venho respeitosamente solicitar à Secretaria de Agricultura que envie a esta Casa Legislativa a lista de todos os beneficiários do corte de terra. Requerimento número 012/2025. Eu, Monique da Silva Andrade, vereadora que subscreve, requeriu na forma regimental, após ouvir o plenário, com a prerrogativa constitucional e legal, venho respeitosamente solicitar ao Poder Executivo Municipal a criação de um programa de transporte adaptado para os estudantes com deficiência, especialmente cadeirantes, matriculados em instituições de ensino superior, sejam eles públicas ou privadas. Requerimento número 03/2025. Solicitou ao Poder Executivo projeto de lei para formalizar a denominação da rua Odócia Amélia Fernandes. Um projeto de Revolução 004/2025. Eu posso botar em votação, senhores vereadores? Sim. Valéria. Sim. Elton. Sim. Monique. Ana. Edu. Não vai colocar em discussão não o projeto de lei ou para dispensar o caráter de urgência? O caráter de urgência, né? De não, urgência. Tudo bem. Sim, sim. Fernando. Márcia. Sim. Aprovado. A ordem do dia a ordem do dia é a discussão de votação do seguinte projeto. Projeto de Evolução 004/2025. Esse aqui já foi. O requerimento 008/2025. Solicito o Poder Executivo enviar o projeto de lei firmando com a parceria entre o Poder Executivo e a Associação de Campestrense Neodiversidade. Só o requerimento, né? Requerimento 009/2025 e o requerimento 0010/2025, requerimento 011/2025 e o requerimento 0012/2025 e o requerimento 13/2025. E coloca a matéria em discussão, facultando a palavra aos senhores vereadores. A palavra continua facultada. Está facultada a palavra. Senhora presidente, só boa noite, José Dias. Só a título, né, quem propôs os requerimentos deveria começar as falas que estão propondo as cobranças, né? Ou então vamos esperar nós falar primeiro para depois falar cobrando o requerimento. Vai sim falar, né? Requerimento. Pela ordem, senhora presidente, quero dar uma boa noite a meus colegas vereadores. Quero dar uma boa noite a todos vocês que estão nos assistindo pelas redes sociais.
todos vocês que estão aqui no plenário, uma boa noite, todos os funcionários dessa casa. E agradecer a Deus, né, por tudo. E eu coloquei um requerimento solicitando ao Poder Executivo recuperação das estradas do nosso município. Semana eu fui à zona rural e muitos cantos que eu passei, ruim de passar de moto. E eu quero solicitar ao prefeito esse requerimento para que ele possa, pelo menos, tapa-buraco, né, nas estradas, que é para nossos agricultores ter acesso a vir à feira, ao hospital, enfim, à nossa cidade, né. Também coloquei um requerimento solicitando o Poder Executivo, a secretária, né, Poder Executivo, a lista do beneficiário dos cortes de terra, porque andei na zona rural, pedaliza, e até esse momento não foi cortado 1 hora de terra lá. O pessoal que cortou terra, cortou pelo seu benefício, vendeu algum bicho, vendeu, enfim, cortou por recurso próprio. Eu quero solicitar essa lista, eu quero que a secretária me passe essa lista para nós rever quem cortou, quem não cortou, aonde está precisando. Inclusive, eu sei que as chuvas estão poucas, mas em vários lugares já foi cortado terra, mas o pessoal cortou do próprio bolso, né? Inclusive, na pedaliza tem gente que já, o feijão está fulorando, né? Isso fica a minha indignação com essa situação. E eu queria que tanto a secretária como o prefeito andasse no município, olhando essa situação, revendo o povo, olhando a dificuldade que esse povo está passando. Porque eu acredito, como os outros agricultores, quando começa a chover, a primeira coisa que a gente quer é cortar a terra, né? E às vezes a gente não tem a condição de cortar. Então eu queria fazer um apelo ao prefeito, à secretária, né? Que eu não posso nem cobrar dela, que ela entrou agora há pouco tempo, mas já fazendo um apelo a ela, para ver essa situação, porque o nosso povo está precisando e está carente. Também eu queria aproveitar esse momento de hoje, eu quero deixar aqui a minha indignação, né, pelo o presidente do Conselho, de uma emenda de R$100 mil, que estamos precisando do Conselho Municipal de Assistência Social, só uma assinatura para o Instituto Neném Borges. Esses R$100 mil destinado para a cesta básica ser distribuída no nosso município para as famílias carentes do nosso município. A gente pediu uma emenda, né, destinada para o nosso município, para a nossa população. Inclusive, hoje liguei para o prefeito, né, porque eu acho que não podia, não. Acho não, tenho certeza que não pode ter perseguição numa situação dessa, porque isso é para beneficiar o povo, né? E ele disse que estava em Brasília, não estava sabendo, mas ia chegar, ia sentar comigo, porque nós vamos perder essa emenda, por causa dessa assinatura do Conselho, né, de Assistência Social. Emenda essa mandada pelo meu deputado Ezequiel, né? Então está faltando só essa assinatura para a gente, essa emenda chegar no nosso município. Então eu queria que tanto o prefeito como o conselho, ele visse pela situação do nosso povo, já que ele não quer vir porque é um Instituto Neném Borges, ele visse pela a situação do nosso povo, né? Porque é uma emenda que vai ser destinada ao povo, né? Uma emenda para nós fazermos e darmos cesta básica à nossa população. Então aqui fica meu apelo. Ele me disse que quando chegar vai sentar comigo, eu vou esperar ele. Próxima semana eu digo a vocês aqui como ficou essa situação. Só que o tempo está passando e eu estou com medo de perder essa emenda por causa dessa assinatura. Quero também aqui parabenizar meus colegas vereadores, né? Minha vereadora Valéria
que está procurando também a melhoras para tanto para o bairro dela como para São José do Campestre. Monique também, Luciano, enfim, todos os vereadores, Edu, Fernando. E dizer, gente, que a gente temos que se unir, porque a situação está ficando cada vez mais difícil para São José do Campestre, para a nossa população. Tanto de vocês andando na rua, vocês veem que ninguém aqui é doido, a situação está ficando difícil. Eu acho que a gente temos que sentar com esse prefeito, saber o que é que ele pensa, o que é que ele quer fazer por esse povo, porque está ficando difícil. Todo dia a gente está sendo cobrado pelo povo, todo santo dia, que eu acredito que vocês também estejam. Então, eu quero fazer aqui esse apelo a vocês, para a gente sentar, para a gente procurar resolver. Tem muita coisa errada e vocês sabem disso. Quero deixar aqui uma boa noite a todos vocês, agradecer a vocês e que Deus abençoe todos vocês. A palavra continua facultada. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão em casa nos acompanhando. Primeiramente, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui. Só reforçando aqui, né, o requerimento que eu enviei para a Câmara, solicitando ao Poder Executivo a criação do Programa de Transporte Universitário acessível para as pessoas com deficiências locomotivas do nosso município. Observando, eu acredito que hoje existe apenas uma aluna que se desloca daqui para Natal, né, que é deficiente, mas, assim, observando a dificuldade, né, eu me senti na obrigação de cobrar isso, porque o ônibus ele não é adaptado, né, então, assim, eu já fui estudante universitário, eu já saí daqui várias vezes para Natal, e eu sei o quanto é difícil. Então, assim, para a gente que é bom de saúde, é complicado, imagine para uma pessoa com deficiente, né. Então, assim, eu espero que eu possa ter resposta desse requerimento, porque todos os requerimentos que eu colocar aqui eu vou cobrar. Lógico, tem um prazo para ser resolvido, mas depois do prazo eu vou estar cobrando, porque eu não vou só jogar aqui e esquecer do que eu coloquei aqui, né? E espero que o Poder Executivo possa cumprir, né? Porque a gente não está aqui só para vir aqui falar e jogar o que a gente quer. A gente quer que seja feito mesmo a ação, e como o vereador Elton falou, a gente tem que se unir e trabalhar, porque a situação no município não está das melhores, né? Reconheço que a gente está aí com essa situação devido ao concurso e tal, mas talvez se tivessem andado na linha que era para andar, nada disso estaria acontecendo. Mas tudo bem, agora não é momento de estar discutindo sobre. Só espero que eu tenha a resposta, né, desse requerimento e dos demais que eu coloquei aqui, e vou cobrar. Vou cobrar porque a gente está aqui buscando o melhor para a Campestre. Muito obrigada a todos. A palavra continua facultada. Boa noite a todos. Senhora Presidente, meus nobres colegas, pessoal que estão em casa, nos assistindo, vocês que tiraram um tempinho e vieram aqui também prestigiar, ver de perto, né, acompanhar os trabalhos da casa. É de suma importância a presença de cada um de vocês. O requerimento que eu coloquei essa semana, né, sobre a Associação Campestrense da Neurodiversidade. Primeiramente, eu quero agradecer e parabenizar, agradecer pelo convite, né, de participar ontem daquela linda caminhada. Ontem, 2 de abril, foi o dia da Mundial de Conscientização do Autismo. As mães atípicas da nossa cidade participaram. E eu quero parabenizar vocês pelo lindo trabalho que vocês fazem, né, no nosso município. Vocês precisam de apoio e a gente está aqui para fazer o possível. Mediante a isso, a esse cenário, eu coloquei esse requerimento, solicitando ao Poder Executivo um projeto de lei que firma uma parceria com a associação de um subsídio de um salário mínimo, que, colocando na ponta do lápis, não é nada, né? Mas já é de grande ajuda para vocês que estão nessa batalha, uma associação nova. Ontem foi a 3ª caminhada, não é isso? E a gente sabe que não é fácil a luta diária de cada uma de vocês, lutando por respeito, por empatia, né? Para que o filho de vocês seja aceito na sociedade. Não é fácil, só sabe quem passa. E, mediante a isso, eu quero pedir
e sensibilizar o prefeito, que olhem por essas mães, que necessitam muito do poder, né, público, para continuar esse lindo trabalho. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Minha cunhada é mãe atípica e eu sei o quanto ela batalha, né? Muitas vezes muito criticada, mas é isso. Que vocês continuem fortes e na luta, não desistam. Agora, eu queria só fazer umas cobranças, né, do projeto que eu coloquei semana passada, que seria para começar na segunda-feira seguinte, e não obteve resposta. Fui novamente indagada pelos moradores daquele bairro, que estão passando por uma situação precária, só sabe quem passa. Quem não acredita, quem acha, eles estão falando muito, vão até lá, assim como eu fiz. Não é fácil, não, você ter seu estabelecimento de frente a uma situação daquela. É insalubre, está uma situação insalubre, literalmente. Muito lixo, muito entulho. E a acessibilidade horrível. Das chuvas que deram, os paralelepípedos que também arrancaram para fazer aquela obra. Está intransitável, pessoas de idade correndo risco, né? A sua integridade colocando em risco. Então, eu venho cobrar. E também sobre o incentivo, né, dos agentes comunitários de saúde, que também seria colocado no dia 31, um dinheiro que já está na conta desde dezembro de 2024. A categoria entrou em contato comigo, disse que se reuniu, tá? Eles se reuniram e vão, na próxima semana, procurar a promotoria. E o que eu tenho a dizer, que já vão tarde. Vão mesmo, porque é um direito de vocês. Vocês não estão mendigando nada de ninguém, não. É um direito, tá? E tem meu total apoio, todos. Por último, mas não menos importante, outra cobrança, sobre uma emenda de R$100 mil, do deputado Hermano Moraes, que colocou, né, para a pavimentação. Uma emenda que está desde 2022 na conta, e eu não sei por que não foi usada, se está esperando que esse dinheiro volte, se está esperando perder, não sei. O porquê não usou ainda esse dinheiro, né? R$100 mil. Algumas vezes vão atrás de emenda com os deputados para a cidade, sim. Se vamos atrás, a emenda vem e não é usada, é esquecida lá. Aí fica difícil, né, a gente trabalhar dessa forma. Mas espero resposta, né? Espero as respostas do prefeito, ele está em Brasília. Espero que traga muitas novidades, muita coisa boa para o nosso povo, que está sofrido, o povo está sofrido. E é isso, gente. Boa noite e fiquem todos com Deus. A palavra continua facultada. Pela ordem, senhora presidente, quero dar uma boa noite aos meus colegas edis, nessa noite de hoje, ao público que nos assiste, às associações que estão aqui nessa noite de hoje. De antemão, senhora presidente, já quero dizer que sou a favor dos requerimentos e sou a favor também do projeto de resolução da casa. Observando a fala dos meus colegas vereadores, parabenizar eles pelas cobranças, que é dessa forma que o vereador faz, cobra, né? O vereador cobra e pede, é igual cigano. Ouvindo a fala do vereador Elton, se eu não me engano, e se me passaram errado, foi feita a recuperação da estrada de Picos e foi feita a recuperação dos pontos críticos da estrada que liga São José do Campestre ao assentamento Esperança. Foi feito sexta-feira, se eu não me engano. Segunda-feira, foi com destino à Pedra Lisa, que foi feita essa recuperação dessas estradas. Tendo em vista que a gente está num período de inverno, e não pode fazer a estrada. Se fizer a estrada por completo, é fazer e
creio que é jogar dinheiro no mato. Fazer, choveu. Porém, concordo que tem que ser feito, né, uma recuperação em uns pontos críticos, que não passa o carro, que não passe ônibus, alguma coisa do tipo, o veículo. Então, assim, eu sou de acordo e já foi feito dessas 3 comunidades, as estradas vicinais. O requerimento de Valéria, como quem lhe respondi na semana passada, é que ele realmente iria começar segunda-feira. Quando foi na segunda-feira, infelizmente, tivemos uma baixa na Secretaria de Obras de quase 20 homens. Então, ficou inviável recomeçar a obra. Vamos esperar o prefeito sentar para ver com a assessoria jurídica, ver como é que vai ser feito, que realmente entendo que tem que ser feito, que foi uma obra no município e tem que ser feito. Então, porque eu estou dando essa explicação a você, que eu falei para você que começaria na segunda. Tá certo? Com relação aos requerimentos... Eu posso... eu entendo o seu lado, né? Você falou porque lhe passaram a informação, eu entendo, super. Só que também vem o questionamento, né? Fazem aproximadamente 10 meses que está na situação que está. Aí não é justificável, entendeu? Essa questão que teve uma baixa. Eu até entendo que talvez a boa intenção seria agora, entendeu? A boa intenção ia ser agora. Não foi por causa dessa baixa, mas antes. Fica esse questionamento no ar, sabe? Como Vossa Excelência já falou, o que passou, justamente referente a essa questão do que vem acontecendo ao concurso público, é uma coisa que vem, né, se alastrando já vem de muito tempo. Eu não quero trazer essa discussão do passado, porque vai ficar, né, acho que a gente vai começar a atingir pessoas também que nem precisam. Eu só questionei porque eu fui questionada. Tá certo, mas eu estou dando a resposta a Vossa Excelência. Referente às associações, eu sou a favor dos requerimentos e já de antemão, inclusive, Simone é a presidente, se ela estiver aqui, é a presidente da Associação da Neuroviversidade. O deputado federal, Benes Leocádio, se propôs a pautar a Associação da Neurodiversidade para qualificar ela como entidade de organização social civil de interesse público. Ela vai ficar apta a receber emenda tanto estadual como federal. E eu já quero fazer aqui, eu não quero nem colocar, que eu costumo dizer que eu não gosto de botar ninguém contra ninguém. Mas eu quero propor com vocês aqui, eu vou me propor a pedir ao meu deputado, o deputado ao qual eu vou votar, a deputada, uma emenda, seja lá do que for, para a associação. E nós, enquanto vereadores, também temos esse dever. Então, eu já quero propor aqui para os demais vereadores também. Né? Que é uma associação que não menosprezando as outras, que todas são importantes, toda forma de associativismo é importante no nosso município, que é uma forma de se organizar, de cobrar, porque se todo mundo entendesse, é a melhor forma da gente cobrar, é a forma de mais chegar aos poderes, que é a questão das associações. Quando você representa uma associação, quando você representa um CNPJ, você tem outro olhar, porque você representa uma comunidade, representa um bairro, representa, né, uma cooperativa, uma associação. Então, eu sou a favor disso daí. Então, eu quero propor isso para vocês. Tá certo? Essa é a minha fala nessa noite de hoje. E agradeço, senhora presidente. Sendo citado, voltarei a falar. A palavra continua facultada. Senhora presidente, só um minuto, por favor. Vereador Edu, eu entendo o que você disse, mas na outra sessão você me disse aqui que os cortes de terra estavam cortando pouco porque a chuva era pouca. Aí se a chuva era pouca para o corte de terra, então é muito para a estrada. E aqui eu não pedi para fazer estrada, eu pedi para recuperar as estradas, porque eu andei a zona rural a semana e muitos cantos, muitos mesmo, não tem acesso de carro pequeno passar. Senhora presidente, eu fui citado só... Tudo bem. Justamente isso, vereador. Vossa Excelência sabe, Vossa Excelência é um agricultor,
como eu também, fomos criados na lida, na agricultura. E Vossa Excelência sabe que quando chove aqui, se passar 8 dias, se não cortar, tem canto que não corta. Então, eu liguei para o presidente da Associação de Pedra Lisa. A secretária já ligou para lá também. Inclusive, teve lá, sexta-feira à tarde, a secretária teve lá e perguntou a alguns moradores de lá se teria como cortar a terra. Então, muitos falaram que não era viável cortar, porque não tinha chovido o suficiente para cortar. E quando choveu, realmente não chegou. É isso que eu quero dizer a Vossa Excelência. A Vossa Excelência sabe como é que é. Então é dessa forma que as coisas funcionam. É diferente cortar uma terra e recuperar uma estrada, ou não? Creio que seja diferente. A palavra continua facultada. Senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, povo que está assistindo nas redes sociais, a plateia aqui presente, nosso ex-colega de casa, Preto Potência, ex-vereador, representantes das entidades aqui presentes, minhas senhoras, meus senhores. Primeiro, senhora presidente, o Orçamento Geral da União foi aprovado agora, recentemente, já com atraso, né? Mesmo assim, o orçamento foi aberto para a liberação de recursos do governo federal para os estados, municípios e entidades que recebem recursos federais. E diante dessa abertura do orçamento da União, o nosso prefeito Aribaldo Lima foi a Brasília para articular junto lá os representantes aqui do Estado, senadores, deputados federais, a liberação de recursos para melhorar a qualidade de vida do povo de São José do Campeche. E ele nos informou que a viagem a Brasília tem sido proveitosa, tem sido bem recebido nos gabinetes dos parlamentares aqui do Estado e está conseguindo algumas ações importantes para o nosso município. O senador Stevenson Valentim se comprometeu em liberar recursos para construir um hospital em São José do Campeche. Um hospital dentro da nossa realidade. Dentro da nossa realidade populacional. Também está conseguindo, junto ao deputado federal Robson Faria, a senadora Zenaide Maia, o senador Stevenson Valentim, 3 milhões de reais para asfalto, pavimentação asfáltica na cidade. Também, senhora presidente, está sendo conseguido, junto à senadora Zenaide Maia, 1 milhão de reais para a saúde. Também a senadora liberou 200 mil reais para assistência social. Já junto ao senador Rogério Marinho está comprometido na reconstrução do açude de São Bas Grandes. Foram com ele, foram ao gabinete dele, e ele disse que ia lutar para a liberação do recurso. Na verdade, essa reconstrução já tem 1/3 do recurso liberado. Mas, no entanto, nenhuma construtora quer pegar uma obra dessa, que é do governo passado, e só existe 1/3 de recurso
para ser executado. Então, a construtora fica assombrada de o novo governo não pagar o complemento dessa obra. Senhora presidente, quanto à questão que até ouvi aqui a nobre colega vereadora Valéria falar com relação à emenda de Hermano Moraes de 100 mil reais, eu quero dizer a Vossa Excelência que essa emenda ainda não foi executada, porque esse recurso é insuficiente para pavimentar as ruas que hoje merecem ser pavimentadas. Então, tem que ter um recurso, ou do município, ou outra emenda, para realmente atender a necessidade do valor financeiro que se custa pavimentar uma rua. Assim nos informou a Prefeitura Municipal. Senhora presidente, a pauta aqui é importante, temos matérias importantes. Esse projeto de resolução da mesa diretora tem meu voto favorável. Mas, senhora presidente, os requerimentos aqui apresentados, tem alguns que merecem uma certa observação. O requerimento 08 solicita ao Poder Executivo que envie um projeto realizando uma parceria entre o Poder Executivo e a Associação Campestrense de Neurodiversidade. ACN, muito bem. O 09 solicita ao Poder Executivo que envie um projeto realizando uma parceria entre o Poder Executivo e a Academia Fênix Combat. Muito bem. Olha só, a gente sempre coloca aqui no Legislativo há muito tempo, eu estou aqui há 6 mandatos. Minha gente, nós temos aqui, ó, as leis orçamentárias são as leis mais importantes do município. São as mais importantes. É o PPA, o Plano Plurianual, a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Essas leis são as mais importantes do município e são leis participativas. Existem audiências públicas para a comunidade colocar suas ações nessas leis. A exemplo daqui, ó, dessa associações que podem muito bem, vai ter, se não me engano, dia 9, uma audiência pública da LOA. Então, vocês, como entidade, já vão lá para colocar essas ações, ou seja, na LDO. Já colocar. Vamos aprovar, sim, aqui, vamos aprovar, vamos votar. Mas na lei orçamentária está mais seguro. Tem uma previsão de recurso lá para ser gasto nessas entidades. Então, sugiro a vocês que participem das audiências públicas, da LDO, da LOA, porque lá vocês colocam essas ações. Aí vamos cobrar do Poder Executivo a execução que está na lei. Mas eu vou favorável aos 2 requerimentos. Esse requerimento, o 010, solicita o Poder Executivo a recuperação da estrada vicinais do nosso município. Eu digo ao colega vereador Elton Borges que todos os anos a gente aqui nessa casa tem assistido essa questão, porque o inverno realmente é bom demais para a gente, né? Bom para plantar, colher, mas realmente traz esse transtorno nas estradas, todos os anos acontece isso. E como bem disse o vereador Edu, deixa comigo, se for realmente investir em estrada agora, a gente está correndo o risco de perder dinheiro. Agora, fazer aquela parte que realmente precisa de urgência para que o pessoal tenha sua passagem, né? Sua mobilidade. Outro requerimento do nosso colega vereador Elton Borges, solicita o Poder Executivo a relação da lista dos beneficiários do corte de terra. Eu, colega vereador, eu acho que tem que pensar em requerimento. Bastaria ir na Secretaria de Agricultura, falar com a secretária, e ela com certeza vai lhe fornecer essa relação de informação. Mas de votar favorável, eu vou votar pela sua aprovação.
O requerimento 02/2025 solicita ao Poder Executivo a criação do Programa de Transporte Universitário acessível para pessoas com deficiência locomotiva no nosso município. Senhora Presidente, esse requerimento de autoria de Monique Silva Andrade, mas não era para ter entrado nem em pauta esse requerimento, porque transporte universitário não compete à Prefeitura. Nossa modalidade de ensino, ela é fundamental e infantil. Ensino médio, Estado. Universitário, a União. A Prefeitura apenas fornece o transporte para o universitário por uma questão de solidariedade, mas não compete ao município, não. Outra coisa, nós temos o PNTE, Programa Nacional de Transporte Escolar, que, tendo uma demanda de pessoal, pode se solicitar via PNTE um transporte específico para a deficiência do município. Agora, se for universitário, aí não compete ao município. Mesmo assim, voto favorável. Outra coisa aqui, senhora presidente. O requerimento 03/2025 solicita ao Poder Executivo projeto de lei para formalizar a denominação da rua Odôncia Amélia Fernandes. Eu quero usar da minha prerrogativa de discordar dessa solicitação. Vou dizer por quê. Criar rua é uma prerrogativa do vereador. Projeto de lei é prerrogativa nossa. A gente só não pode criar aqui despesa. Mas dar nome a uma rua é prerrogativa nossa. Não cabe nem pedir isso aqui que o prefeito mande para a Câmara um projeto de lei dando nome a uma rua. Não. Que despesa é essa? Não existe. Então, projeto de lei que não se cria despesa pode sim partir do Poder Legislativo. E aqui é um desses que eu entendo que seria aqui da casa, de um representante da casa. Mesmo assim, voto favorável a esse requerimento. Então, senhora presidente, só para agradecer a atenção da senhora e dos colegas e da plateia, dizer à senhora que todas as matérias aqui eu voto favorável e estamos aqui para realmente colaborar com os trabalhos e procurar melhorar a qualidade de vida por São José do Campestre. Muito obrigado. Boa noite. Márcia, fui citada por Fernando só para falar em relação à emenda, né, de 100 mil, que ele falou que não é suficiente. Mas eu não era vereadora nesse tempo, né? Mas eu obtive informação que no tempo que ela foi colocada, ela era suficiente, sim. Agora, depois de 2 anos, uma emenda não ter condições de ter sido executada, a prefeitura não ter tido condições de, se não dava, né, o valor não era suficiente, de incrementar, de completar essa emenda. Vereador, é o seguinte, essas emendas são feitas um projeto para ser executado. Fernando, eu recebi a informação agora, o pregoeiro me avisou que a rua foi licitada e até em 15 dias inicia. E essa informação, Valéria, já passei para o assessor do nosso deputado, para Reginaldo, hoje à tarde. Eu acredito que ele não lhe comunicou, mas, se Deus quiser, o recurso que nosso deputado mandou vai ser executado. Graças a Deus. Eu tenho certeza. Eu fico feliz demais. Certeza que vai nosso deputado vai é o ter melhor. contrapartida da prefeitura, com certeza. Só ver o projeto. Isso. Porque o recurso, pelo tempo que a verba está em conta, realmente não dá para concluir a rua. Mas o município vai dar uma contrapartida para não perder a... A palavra continua facultada. Senhora presidente, como foi citada pelo vereador Fernando, eu entendo, Fernando, que realmente o ônibus universitário não é obrigação de nenhum município. Isso
Eu acho que são poucas pessoas que sabem, mas realmente não é obrigado. Mas isso é algo que acho que a maioria do município, da maioria dos municípios, utiliza, né, o transporte universitário. E assim, eu acredito que a gente tem que ter empatia, né? A gente tem que ter empatia pelo próximo. Como falei, imagine a dificuldade que é a gente ir para Natal, sair daqui de 4 horas da tarde, enfim, chegar meia-noite, 1 hora da manhã, quando acontece do ônibus quebrar, não tem nem hora para chegar. Imagine para a gente o quanto é difícil, imagine ainda para uma pessoa deficiente. Então, assim, aqui eu coloquei um requerimento. Cabe ao Executivo ver qual é a melhor forma de encontrar para poder ajudar as pessoas que estão nessa situação. Transporte pequeno, não sei, um ônibus adaptado, enfim, questão de ter empatia. Quero relembrar também aqui um mal-entendido em relação ao valor da construção da obra, foi citado na sessão passada, que foi citado pelo vereador Fernando Cruz, afirmando que o valor foi 1 milhão por essa média. Mas só corrigindo, vereador, que o valor da obra foi 610 mil. No mais, quero agradecer a todos que estão aqui, as entidades aqui presentes, em especial as mães atípicas que estão sempre aqui, né, lutando pelos direitos dos seus filhos, que continuem vindo, tá? Porque aqui a casa é de todos e a gente agradece, né, a cobrança, porque nosso dever é esse, estar aqui para trabalhar e buscar o melhor por vocês. E quero me solidarizar, né, com toda a população que vem sofrendo com a má gestão e dizer que estou à disposição para que vocês precisarem para correr atrás, porque o que eu quero é o bem da nossa cidade. Mais uma vez, obrigada a todos. Vereadora, eu falei 1.200.000 com a vontade de dobrar, de gastar mais, né? Então é menos, né? Mas foi só a vontade minha. A palavra continua facultada. Pela ordem, senhora presidente, quero desejar uma boa noite a todos os meus colegas vereadores, vereadoras. Quero saudar o público que veio nos acompanhar nessa noite. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui, exercendo o nosso papel, que é zelar e fiscalizar o que é público, o que é do povo. E eu queria iniciar pelo projeto de resolução de número 04. Houve um projeto aqui nessa casa que foi votado na semana passada, que foi o aumento de subsídio do salário mínimo para os funcionários da Câmara. Projeto esse que foi pautado, teve um voto antecipado no discurso do líder da oposição, que ia reprovar o projeto. Pensando em não prejudicar os funcionários, o projeto foi retirado de pauta. Porque o projeto, uma vez pautado e sendo reprovado, ele não pode mais ser pautado no mesmo ano, não é assim, Luiz Henrique? Então, foi isso que foi feito. Era um aumento de R$30, salvo engano, para cada funcionário que recebia um salário mínimo no município. No município não, na Câmara, que era servidor da Câmara Municipal. Aí hoje eu me deparo com a gratificação de R$2.800 para um dos vereadores da mesa diretora. Eis a questão. Será que é só o prefeito que erra nesse município? Ou será que o principal erro parte de dentro dessa casa? Será que a má gestão é só no município? Ou será que a má gestão e os benefícios próprios têm olhos dentro dessa casa? Porque para aprovar o aumento de subsídio, que é um direito do servidor, nenhum servidor no Brasil pode receber menos que o valor que está estabelecido pelo presidente, não podia ser voltado, não podia ser alterado, mas a gratificação de um vereador aqui pode. Mas vou votar e espero que com essa gratificação multiplique e ajude as pessoas que precisam. Agora, é uma soma, eu não consigo nem assim digerir um projeto desse, né? Mas Campestre está vendo, analisem quem é a mesa diretora, analise quem está a fim de benefícios próprios, porque é R$2.800 que vai aumentar no salário desse vereador ou vereadora. Enquanto R$30 cada funcionário, por eles, não tinham o direito de receber, né, o salário mínimo completo.
teriam que receber com o valor do salário passado. Mas tudo bem. Foi colocado em questão semana passada, foi aprovado, tem que ser aprovado. É um direito do servidor ganhar o que a lei estabelece. Agora, a vergonha é colocar um projeto de gratificação de aumento de vereador, sendo que o vereador só pode ter aumento ou gratificação de uma legislatura para outra. Então, de toda forma, colocou o projeto, mas não pode pagar. Corte de terra. Sexta-feira passada, eu fui com a secretária lá em Pedra Lisa e ouvimos uns agricultores, como também fizemos contato através das redes sociais com outros e realmente até o número de cadastro na secretaria está baixo. Fomos na casa a casa ouvir, porque assim, você só entende a necessidade do povo quando você sai da secretaria, quando você sai de casa, quando você sai do seu gabinete para ir no porta a porta, no casa a casa. E o que muito foi alegado foi que eu chegava na casa da pessoa, e aí, corte de terra, abastecimento de água, como é que está? Não, corte de terra a gente não esperou pela prefeitura, porque ano passado não foi atendido. Então, esse ano foi cortado por recurso próprio. Então, Paulinha vem tentando conversar com os agricultores, recuperando a confiança dos agricultores para que a prefeitura venha prestar o serviço de uma forma digna e que chegue a quem realmente precisa. Em relação à rua que eu ia falar, né, que ia ser iniciada em 15 dias, já foi explicado. Se Deus quiser, em breve, vamos inaugurar, porque é uma alegria, é uma satisfação ter mais uma rua calçada. E não é apenas uma rua calçada, é a saúde pública chegando, é uma casa sendo mais valorizada, é o município se valorizando. E também vamos se empenhar, vamos correr atrás de recurso, porque o município só anda com recurso. E nosso município vem passando por uma dificuldade muito grande. E em relação ao transporte universitário, realmente o transporte é sofrido, a viagem para Natal é sofrida. Só sabe quem passa, só sabe quem já fez faculdade ou está fazendo faculdade. Mas agradecer ao prefeito que, ao meio dessa turbulência toda, o transporte está indo, não está faltando transporte, e graças a Deus, espero que continue assim, dessa forma. E estou aqui para elogiar quando estiver certo e para corrigir também quando estiver errado. Muito obrigada. A palavra continua facultada. Pela ordem, excelentíssimos presidentes, os colegas vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, as duas associações aqui de São José do Campestre, aqui de Juízes, aqui presentes, ex-vereador aqui da casa, funcionário, e uma boa noite que nos assiste nas redes sociais e a todos vocês. Eu estou aqui vendo os requerimentos de todos os vereadores e eu quero só dizer, eu acho que todo requerimento aqui, a intenção é só de ajudar. A intenção é só de cobrar ao executivo que faça valer os recursos que o São José do Campestre está recebendo e aconteça as coisas do São José do Campestre. Eu quero dizer aqui como esse requerimento da vereadora Valéria, né, que está pedindo para essa associação um salário mínimo. O que é um salário mínimo para a prefeitura de São José do Campestre? Aí é onde fica uma verba de subvenção de um salário mínimo. Uma prefeitura que recebe mensalmente mais de 5 milhões. Aí a gente tira a magnitude da vontade. Como esse outro requerimento, que é da minha autoria, que é para, que em nome da Academia de Jiu-Jitsu, que ali está o representante, nosso amigo Grau, quero só dizer, até eu conversando particularmente com o Edu, e eu disse, Edu, eu vou refazer o requerimento que a Vossa Excelência tinha feito aqui, eu vi aqui, em nome de Eduardo Ferreira, Eduardo Fernandes
Pereira e Alain, o ex-vereador. Vocês fizeram e não foram atendidos. Eu vou repetir novamente esse requerimento. Dependendo do se vai estar no PPA ou no, dizer assim, dentro das leis de diretrizes, Fernando, mas vamos procurar ajudar essas associações, porque é tão pouco. Não estou aqui para dizer, eu conheço aqui muitos casos, aí que eu não vou citar aqui, que recebia mais de um salário mínimo para começar a besteira há pouco tempo. Não vou bater nessa tecla, mas é tão pouco para essas associações que fazem um trabalho tão importante para o nosso jovem, de acompanhamento, tanto nos ajuda as famílias campestrenses. Eu espero que seja o prefeito, que vocês que são da situação, que consiga dar uma força para que venha esse projeto de lei, para que com essa subvenção para essas duas associações. Como esse outro requerimento também que tem aqui na casa, o requerimento do vereador Elton, é muito justo, porque eu sei que eu concordo com o vereador Edu que fazer estrada total nessa época não tem como fazer, isso aí a gente entende, mas pelo menos tapa-buraco nos cantos piores, que o trânsito fique melhor na zona rural. E domingo fui até o Curralinho e até lá foi feito já. Pelo menos o acesso pior já foi ajeitado. Como também a solicitação a lista dos benefícios, é o dever do vereador. O vereador está aqui para ser informado. O vereador, ele é para criar leis, fazer requerimentos, moções, e a principal função do vereador é fiscalizar. E Elton aqui está pedindo a lista das pessoas que foram iniciadas com corte de terra. Eu acho que muito importante esse pedido, e que é bom passar pela Câmara através de um requerimento, como também podia você se dirigir à secretaria, mas passando pela Câmara é o trabalho do vereador, e eu tenho certeza que você vai ser atendido, vai ser aprovado o requerimento, e você vai ser atendido com essa relação dessas pessoas que estão aí. Como também, Monique, eu entendo que, e todos a gente somos sabedores que a educação, até a parte, dizer assim, média é obrigação do Estado e fundamental do município. Mas a universidade, a gente sabe que o município agora existe a razão e a boa vontade. Existe a razão e a boa vontade. E eu tenho certeza que todos aqui, que já disseram que vão aprovar, entraram com a boa vontade, não é nem a razão. Vamos aprovar o requerimento com a boa vontade, que a gente sabe que é necessário que tenha um transporte, não só para criança que, por exemplo, assim, pessoas que fazem faculdade, mas para o ensino médio também adequado, que tenha isso. E sabemos que existe recurso para isso. Eu queria explicar aqui um pouco a vocês, que estão aqui, sobre esse projeto da Câmara. Esse projeto de resolução que foi falado para a mesa diretora. Eu quero dizer que essa gratificação já existe nessa Câmara há mais de, eu não sei, antes era 80% presidente, era 40% por vice, era tanto por secretário. Mais de 30, 50 anos. Apenas essa nova mesa diretora, com a presidência mais, está fazendo porque foi criado o cargo de segundo vice-presidente, que hoje é a vereadora Valéria. E ela não estava tendo gratificação. Apenas a gente está fazendo justiça. Se os outros têm esse tempo todo, por que não agora a vereadora Valéria, que é a segunda vice, não vai ter essa gratificação? Esse projeto não é nada mais do que legalizar isso aí. Quando, na eleição, que eu não queria mais falar isso, mas infelizmente a gente é citado, e tem que dizer a verdade, por favor. Quando a história do salário mínimo, que a vereadora falou, não é questão da gente ser contra ninguém receber salário mínimo, não. É que, no mesmo momento, a gente não aceitava a mesa diretora, porque deu um golpe, dia 1º, cidade de Campestre, como está aí na justiça, que foi derrubado, e a gente está aqui. Não estamos aqui para nada, apenas foi isso. Nada contra ninguém. Mas as pessoas querem sempre estar falando
o passado, e a gente tem hora que é obrigado a dizer o passado. E naquele momento o projeto foi retirado por isso. A gente não votaria nenhum projeto da Câmara naquele momento, porque a gente não reconhecia a mesa diretora da Câmara. Nada mais do que isso. Que fique bem claro. Quando a questão de recurso, que eu quero parabenizar as notícias do líder do governo, Fernando Cruz, e dizer que parabéns para o prefeito, que ele consiga esse recurso e que Campestre precisa desse aumento de muitas obras. Agora, o que me preocupa, Fernando, é esses montantes que tem de recursos e não estão sendo aplicados. Esse recurso das Sombras Grandes, isso foi conseguido entre 2018, se não me engano. Até hoje, esse recurso não foi conseguido em 2018, 2019, não lembro bem. Outros recursos que tem aí, e eu vejo assim, Campestre, que fique bem claro aqui, não está sendo o problema, não está sendo recurso. Tem dinheiro. Eu acho que o problema maior está sendo gestão. Tem o dinheiro e muitas vezes se perde o dinheiro por falta de gestão. Na rede social, antes de ontem, eu vi um comentário do senador Steve, ele quase brincando com o prefeito, que tinha 800 mil reais em conta, só gastaram 200 e pouco, perderam o resto, voltou, e agora vai arranjar outro recurso, que eu tenho certeza que o senador é de palavra, como diz, arranja, mas a minha preocupação é que esse recurso chegue em Campestre, não retorne e seja muito bem aplicado, porque essa é a obrigação aqui de todos os vereadores, juntamente com o Ministério Público, de fiscalizar os recursos. E eu tenho certeza que esse recurso chegando, nós vamos fiscalizar e vamos pedir aqui no plenário que a agilidade que seja dizer assim, construído, aplicado esse recurso de forma clara e mais rápido possível dentro do nosso programa. Sabemos a dificuldade que tem, mas não podemos deixar de dizer que existe aqui muitos recursos, como muito aqui falou aqui a vereadora, que chega a 2 anos, uma emenda que já é pouco, é difícil, e você passa 2 anos, quando hoje dentro dependendo do tipo de obra, ela realmente não dá. Por isso a gente precisa ver a agilidade maior desse recurso, dessas obras acontecendo no Campestre, que tempos atrás vinha acontecendo. E ultimamente está meio travado, como eu trabalho essa questão de obra. Por enquanto... Dá uma parte aí. Pois não, vereadora. Só para esclarecer para o público que está em casa, porque essa mesa é consciente já. A hipocrisia às vezes reina de algumas pessoas. Essa gratificação já vem sendo paga, não é de agora não. Não é porque vai pagar para a Valéria, não. Essa gratificação já vinha sendo paga, só que não era legalizada, no caso do cargo que eu estou ocupando na mesa diretora, de segunda vice-presidente. Então, estão querendo colocar como se fosse uma coisa extraordinária que foi feita agora. A mesa era composta apenas por 4 membros, se eu salvo engano... Não, era. Anteriormente era 4. Anteriormente era 4. Sim, aí... Só um minuto, por favor. Conclua. Aí, eu acho, salvo me engano, foi na gestão de Edu que ampliou para 5, né? E um dos vereadores da mesa diretora, teoricamente, ficava sem gratificação, né? Juridicamente falando. Mas recebia gratificação. Inclusive, a mesa passada, né, que a gente não reconhecia, recebia também. Não era? Não, porque o segundo vice era Fernando e ele não tem direito a Eu estou falando em relação... Você recebia gratificação? Eu recebia porque eu era a primeira vice. A nossa eleição foi feita com 4. Seu pai presidente, eu vice, Alain e Dona Célia. A mesa não era composta de 5. Mas agora a mesa é composta por 5. Então, a gratificação sempre existiu para 4 vereadores que são membros da mesa. Foi alterado no regimento para a mesa ter 5 vereadores, mas a gratificação permanecer para 4. Mas agora vai ser ampliada para 5, porque direitos são iguais. Direitos são iguais, mas não é justiça, é pensar no bolso. Não é no bolso. Quando você recebe, você está pensando no seu bolso também, vereadora. Eu recebo. É de direito receber. Então vai ser meu também.
É de direito seu receber o seu salário de vereador, igual eu, R$7.000. Agora, uma gratificação é uma coisa que, se você quer uma gratificação, é diferente. O salário é de direito receber. A gratificação é da mesa diretora. Eu faço Porém, eu sei que a senhora faz parte. Eu não sou nenhuma leiga, não. Vou saber. Porém, Presidente, eu dei a parte para a vereadora Valéria. porém, vereadora, eram 4, agora é 5. Eram 4 que tinha gratificação e o projeto é para se alterar. É. Né? Exatamente. E agora vai ser 5. Agora, só uma coisa. Seus trejeitos, suas falas, tudo isso eu sei fazer. Eu não faço porque eu respeito as pessoas. E eu sempre ando com a verdade. Com respeito aonde? Obrigada, Luciana. Me liga. Presidente, já voltou a palhaçada na casa. Senhora presidente, já voltou A palhaçada na a casa. palhaçada de novo. Mas eu tô Inclusive, vereador já está aplaudindo já também. Eu quero entender e vou dizer à senhora, eu quero colaborar com os trabalhos e com o seu trabalho da casa e quero lhe ajudar. Presidente, eu Mas eu tô pedindo ao público, eu tô pedindo se começar desse jeito, aí nós vamos começar a obedecer o regimento da casa. Eu não quero ir com a senhora à justiça, eu não quero ir com a senhora em nenhum canto. Eu quero trabalhar da melhor forma possível com a senhora. Agora, dessa forma, não vai dar para nós trabalhar. Presidente, eu queria que segurasse o direito da minha palavra. Concluindo minha palavra, eu não quero... Eu acho que... Estou aqui fazendo nada. Quem começou isso aqui tudo, todo mundo está vendo quem foi. Não foi a vereadora Valéria, não foi o vereador Luciano, quero aqui. Mas o que existe, que para ficar bem explicado ao povo, essas indicações já existem na Câmara há muito tempo. Apenas foi criado o cargo de vice-presidente, segunda vice, e não foi criada uma gratificação, e agora está sendo. Nada mais do que fazendo justiça, se todos da mesa recebem, a segunda vice receber. Encerrando aqui minhas palavras, eu quero só concluir e dizer que parabenizar todos os requerimentos dos vereadores e pedir aqui ao líder do governo que vamos lutar para essa verba de subvenção para essas duas associações que são merecidas na sociedade campestre e desse valor tão pouco, mas é um pouco que é muito importante para eles. Muito obrigado. Boa noite a todos. Senhora presidente, Pois não. eu queria fazer algum esclarecimento com relação à fala do nobre colega vereador Régio Luciano. Primeiro, senhor presidente, a senhora tem que ter pulso nessa casa. Porque se for trazer gente para bagunçar, aqui a gente também traz. Quem é que está bagunçando aqui? Há pouco tempo, eu uma não palhaçada pedi aqui. o silêncio a eles? Isso não existe. Já falei aqui, essa casa aqui é a casa do povo, o pessoal venha, se comporta com respeito, os vereadores têm o direito de debater suas posições, concordar, discordar, agora partir para a torcida organizada, então é a nossa também. Aí não vai criar problema. Concordo. Nobre colega velho Luciano, eu falei aqui há pouco tempo, e vou repetir, que as leis mais importantes do município são as leis orçamentárias. São leis que elas são feitas, formuladas com a participação popular. Por isso existem audiências públicas. Ora, não é só para a associação, não. Se a comunidade quer calçar uma rua, é para audiência pública. Olhe, rua José dos Bodes, quer que seja calçada. Então, na audiência pública, é colocado em votação e se aprova, vai para o orçamento do município. E será cobrada a execução. Se quer comprar uma ambulância, na audiência pública, sugere a ação para o orçamento. Se quer, na verdade, colaborar com a entidade, associações, é colocar a ação na lei orçamentária. Aí vai se cumprir a execução dela. Exemplo aqui do transporte escolar, que a gente aqui acha que o universitário não compete ao município, mas se pode colocar na lei orçamentária a aquisição de um transporte para deficientes de locomoção. Se coloca na lei orçamentária.
Isso não impede. Então, olha, repito, estou aqui há vários mandatos, nas audiências públicas aqui na Câmara, vai ter uma, acho que é dia 9 na Casa da Cultura. A população não participa para colocar lá suas reivindicações, suas ações e para cobrar depois. Então, realmente, vamos votar, sim, aos requerimentos, mas eu alerto a população, vamos participar da formulação das leis orçamentárias. Estando no orçamento, fica fácil de se cobrar. Não estando, estamos aqui, ó, faz o requerimento, só no Poder Executivo, que realmente ajuda as associações. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos e a todas. Eu quero cumprimentar os vereadores presentes, ao público, pessoal da associação, o vereador Preto, o ex-vereador Sérgio. E quero aqui deixar meu sentimento à família de Dona Noêmia, que a gente teve uma perca muito grande. E quero aqui deixar meu sentimento a toda a família. E agradecer a presença de todos. Viu? Agora eu vou colocar os... Eu queria só uma justificativa. O recurso que o senador Stevenson alega que foi perdido foi conquistado na época de Tio Neném e ele não foi executado porque a creche não tinha documentação. Então, como a creche não tinha documentação, o recurso não foi executado por esse motivo. Não foi por falta de gestão, não, porque foi na gestão do meu tio e competência ele tinha. E eu quero dizer aqui que eu não falto com respeito a nenhum par, não. Agora, eu queria muito que a senhora colocasse moral na casa. E eu boto deixa eu terminar de falar. E todos os vereadores tivessem, começou? Todos os vereadores tivessem o mesmo respeito e tratamento, porque essa bagunça é só quando eu estou falando, e a senhora não toma as providências. Eu tomo sim. Não toma, tome. Era o pessoal zoando agora e a senhora calada. E no seu período que você estava aqui, bagunçava e fazia tudo, e você bagunçava, não venha querer justificar, eu não quero bater de frente com você, nem eu quero bater de frente com você, não. Porque, jamais. Olha, eu já disse a você. Eu já disse a você que eleição de Câmara, quem resolve é a Justiça, nem eu, nem você, não. Nem eu tenho problema contra você, não. Agora eu quero respeito. E eu tenho respeito. Eu quero respeito da forma que todos os outros são respeitados. Eu quero respeito da mesma forma. E a senhora, enquanto presidente, ou coloque respeito ou eu vou judicializar. Eu estou só lhe avisando. Eu boto respeito, sim. Eu estou lhe avisando. Eu estou dizendo que eu boto, sim. Se não tiver respeito, eu vou judicializar. Que eu nunca usei Câmara aqui para beneficiar a família minha, não. Colocar a sobrinha como tesoureira, não. Muito obrigada. Não quero discutir com você, não. Sim, eu queria, presidente. Não quero mesmo. Presidente, eu peço que bote a matéria em votação. Só para aqui lembrar que é o novo colega Luciano, o recurso da Sul São mais grande, quem vai executar não é o município, é a Sudene. O projeto pela Sudene, viu? Obrigado. Eu sei, Fernando, que esse recurso, quem fez o pedido primeiro foi eu, pela primeira vez, em 2018. A Codevate está executando. Agora está com a Sudene. Quem vai executar, no caso, a Sudene. Vamos lá, botar eu vou botar os projetos tudo de uma vez. Pode botar tudo junto, presidente. Quem se manifestar, algum? Tudo junto. Pode sim ou não, tudo isso aí. Pois é, eu vou botar todos os requerimentos e o projeto. Quem não quiser votar, se manifeste. Quem... Aprovado? Ana? Sim. Edu? Sim. Fernando? Sim. Monique? Sim. Elton? Sim. Valéria? Sim. Luciano? Sim. Márcia? Aprovado com unanimidade. Encerra a sessão, não tendo mais nada a declarar. Encerra a sessão. E uma boa noite a todos. Presidente. Olha aí. Uma matéria dessa. A presidente só vota no caso de desempate. Não é isso?